Glória a Deus. Aleluias. Convido os irmãos a se colocarem em pé, em reverência à palavra do Senhor. E eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 3, e o versículo de número 5. Josué 3, 5. Capítulo 3, versículo 5. Inicialmente esse versículo. Amém? Todos acharam? Está escrito assim: Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Amém? Vou ler de novo, é um versículo só inicialmente. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos aqui, Senhor. Senhor, e nós, neste momento, estamos diante da Tua palavra, Senhor. E nós te pedimos, fala, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para, Senhor, falar conosco, para ministrar aos nossos corações. Tudo aquilo que o Senhor tem preparado para trazer para nós através da Tua palavra. Que os nossos ouvidos estejam abertos e o nosso coração seja uma boa terra. Que não sejamos, ó Pai, levados pelos nossos pensamentos para longe, não. Que o nosso pensamento esteja agora totalmente focado na Tua palavra. E que haja, Senhor, um temor, uma reverência diante do Teu Espírito Santo. E, Senhor, é quem vai estar falando. Eu sou apenas um vaso, Pai. Usa, Senhor, a minha vida conforme a Tua vontade, o Teu querer, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Essa é uma palavra que Deus dirige Josué para falar ao povo. E o povo está prestes a cruzar o Jordão. O povo caminhou, saiu do Egito, está ali por 40 anos vagando no deserto. E finalmente eles chegam ali até de frente do Rio Jordão. Eles estão ali prontos para cruzar o Rio Jordão e entrar na terra da promessa. E a palavra que Deus traz ao povo é santificai-vos. E estava meditando ali, o Senhor me levou justamente a esse versículo. O Senhor começou a ministrar ao meu coração. Santificai-vos, quer dizer, separe-se para Deus, consagre-se a Deus. O Senhor quer operar maravilhas nas nossas vidas. O Senhor quer fazer grandes coisas nas nossas vidas. Mas nós precisamos nos consagrar, nos separar, nos santificar para Deus. Como? Como que nós hoje vamos nos santificar? Como hoje nós vamos nos consagrar a Deus? O Senhor foi falando, eu fui anotando. Consagre ao Senhor um tempo de oração. Consagre ao Senhor um tempo de adoração. Consagre ao Senhor um tempo de jejum. Nós temos que ter isso, irmãos. Nós temos que, durante a nossa semana, nós temos que ter esse tempo de consagração. O que acontece muitas vezes, a gente passa a semana inteira sem nos santificar. Todo o nosso tempo é gasto com coisas que não são de consagração a Deus. Nós não passamos às vezes a semana inteira sem orar, sem adorar a Deus e sem jejuar. Oração mesmo. Não é aquela oração: Senhor, estou saindo para o trabalho, cobre-me com teu sangue, me guarde, me livre de todo mal, em nome de Jesus, amém. Senhor, estou aqui para almoçar, Senhor, muito obrigado por esse alimento, abençoe esse alimento, em nome de Jesus, amém. À noite, na hora que eu vou dormir, Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, o Senhor me guardou, o Senhor me protegeu, me dá uma boa noite de repouso, em nome de Jesus, amém.
São orações válidas, a gente tem que ser grato a Deus em todo momento. Nós temos que pedir a proteção de Deus em todo momento. Mas quando a gente fala um tempo de oração, é um tempo para você buscar ao Senhor. Senhor, eu quero crescer na fé, na graça, no conhecimento do Senhor. Senhor, eu quero, Senhor amado, ganhar almas para o Teu reino. Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Senhor, eu quero, Senhor amado, ser usado pelo Senhor. Senhor, à minha volta, quantas pessoas ainda não conhecem a Ti, Senhor? Quantos daqueles que eu conheço estão indo para o inferno? Usa, Senhor, a minha vida. Senhor, liberta, e vai orando. Tem motivos de oração que não vão faltar para a gente. Não vai faltar motivo para a gente orar. A gente vai orar pela nossa vida, a gente vai orar para buscar a face do Senhor, a gente vai orar em favor de outras pessoas. E eu nunca me esqueço, um versículo que sempre está gravado no meu coração, é de Jó. Lá no finalzinho de Jó, a palavra de Deus diz assim: enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó. E abençoou o Senhor a Jó. Enquanto ele orava pelos seus amigos. Muitas vezes Deus vai te dar vitória quando você está intercedendo por pessoas que estão necessitadas. Muitas vezes você vai estar orando por pessoas que estão enfermas, por pessoas que estão nos vícios, você vai estar orando por outras pessoas e Deus vai abençoar a tua vida. Deus vai mudar questões na tua vida, enquanto você está orando, porque aplica-se o princípio que é dando que se recebe. Você está gastando o teu tempo, investindo o teu tempo em favor de alguma pessoa, em favor de alguma família, em favor de alguma necessidade. Enquanto você está fazendo isso, Deus vai estar te abençoando. Então nós precisamos ter esse tempo de oração, tempo de adoração. Separa um tempo só para louvar o Senhor, só para glorificar o nome do Senhor. Louve ao Senhor, adore ao Senhor. Você pode estar, eu vou dizer de mim, tá, irmãos? Eu tenho uma rotina hoje que é mais uma dona de casa, praticamente, né? Meu tempo é dividido entre uma dona de casa e as coisas de Deus. E às vezes, sempre que eu estou lá lavando louça, eu ponho meu celularzinho lá e estou cozinhando, o celularzinho está lá e está o louvor a Deus. E quantas vezes eu estou ali e vai passar um louvor, vai tocar um louvor ali, que Deus vai falar comigo, que eu vou ser abençoado. Experiências minhas, irmãos. Muitas vezes esse tempo de buscar a Deus é um tempo também que você vai louvar ao Senhor. Você pode mesclar, você está ali orando e adore ao Senhor também naquele momento. Você pode fazer em conjunto. Começa a adorar ao Senhor, né? Aqui a gente está nas reuniões de oração aqui de domingo, a gente tem esse costume de sempre começar louvando e depois a gente ora, né? É bom isso. É bom isso, você pode fazer e aplica. Tem um tempo de jejum. Jejum é importante, irmãos. Jejum é muito importante. Jesus, os discípulos, eles vão orar por aquele jovem lunático, eles não vão conseguir expulsar aquele demônio. Jesus vai vir, vai libertar aquele jovem. Depois os discípulos vão interrogar ao Senhor e vão perguntar: por que nós oramos e não conseguimos expulsar aquele demônio? E Jesus fala: há castas de demônios que só saem pelo jejum e pela oração. Então o jejum é importante para você ser revestido de poder de Deus. E o jejum também é muito importante para quê? Para você quebrar a sua carne. Nós precisamos quebrar a vontade da carne. E o jejum vai nos ensinar a disciplinar a nossa carne. Quando você jejua, você vai estar adquirindo uma estratégia para depois você resistir a outros impulsos carnais. O jejum vai te dar essa condição, essa habilidade de você resistir a outras tentações, que a tua carne vai ter prazer em fazer aquilo, mas que você aprendeu através do jejum a refrear a sua carne. E aí você vai poder controlar esses impulsos carnais. E eu quero aqui dizer, irmãos, que nós temos o maior exemplo na vida de Jesus. Jesus orou, e orou muito. Em várias partes do Evangelho nós vamos ver Jesus retirando, os evangelistas vão dizer assim, ó, Jesus retirou-se para um lugar à parte,
para orar. Jesus passou noites de oração. E muitos, eu creio que a maioria, sozinho. É bom quando a gente está numa vigília, que a gente tem um povo, está naquele ambiente de adoração e de louvor. Mas Jesus vai passar, a maior parte dos relatos vão ser que ele vai estar sozinho orando, a noite inteira. Diversos períodos de oração. Quando os discípulos estão com ele, na única vez que menciona, eles não conseguem orar nem uma hora. Por 3 vezes Jesus volta e fala, ora, ora, ora. E os discípulos não conseguem orar nem uma hora. Então nós vemos que a oração ela é um hábito que se desenvolve. E por que Jesus orou? Será que Jesus precisava de oração? Eu creio que Jesus fez isso para nos dar um exemplo. Jesus jejuou. E eu creio que não foi só naquele período, antes dele iniciar o seu ministério, dos 40 dias e 40 noites. Teve outros momentos que Jesus jejuou, eu creio nisso. E por que Jesus fez isso? Tem até uma passagem que os discípulos lá de João, eles vão perguntar, olha, os fariseus vão dizer, os discípulos de João jejuam, os fariseus jejuam, os teus discípulos não jejuam. Mas eles falam aos discípulos, eles não falam de Jesus. Jesus fala, olha, eles não estão jejuando porque o noivo está com eles, mas quando o noivo for tirado, então eles vão jejuar. E nós vemos o apóstolo Paulo depois falando de jejuns, em jejuns muitas vezes, oração. Então nós temos que olhar, e Jesus falou assim, aprendei de mim. Então se Jesus jejuava, nós temos que jejuar. Se Jesus orava, nós temos que orar. O apóstolo Paulo diz assim, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Se o apóstolo Paulo também jejuava, também orava, nós temos que jejuar e orar. É importante isso para o nosso desenvolvimento espiritual. Sabe por quê, irmão? Senão você vai passar toda a tua semana, se você não orar, se você não jejuar, se você não ler a Bíblia, né? Ler a Bíblia também é um tempo que você consagra a Deus. Você vai passar a semana inteira sem fazer isso. Aí chega aqui no domingo, o culto acontece e você fala, nossa, eu não consegui sentir a presença de Deus. E por quê? Quando a Bíblia fala da nossa vida espiritual, ela vai fazer uma analogia, uma ilustração, e nós temos algo dentro de nós que tem que ser alimentado, que é o fogo do Espírito Santo. Como é que se alimenta um fogo? Esquece o fogão a gás. Quem aqui já acendeu uma fogueira? Né? Lá no sul eu tinha um fogão a lenha em casa. Como é que você mantém um fogo aceso? Você tem que alimentar o fogo, porque senão ele vai apagar. Ele vai queimar aquilo que você colocou inicialmente e depois ele vai se apagar. Para você manter aceso, você tem que alimentar o fogo. A mesma coisa é o fogo do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Ele tem que ser alimentado. E como é que o Espírito Santo, como é que esse fogo do Espírito, ele é alimentado dentro das nossas vidas? Através da leitura da palavra, da oração, da adoração e do jejum. Você vai receber algo de Deus hoje. Como é que você faz para esse algo se manter alimentando a tua vida durante toda a semana? Sustentando você durante toda a sua semana, dando forças para você enfrentar as adversidades e as tribulações que vão vir, naturalmente. Você tem que se consagrar a Deus, consagrando o seu tempo de oração, de adoração, de jejum e de leitura da palavra. A palavra de Deus é santificar-vos. Por quê? Porque depois da santificação, o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu terminei de ler aquele livro, muito bom, falou muito comigo. Eu gosto de ler muitas biografias, os generais de Deus, e a gente vê que uma coisa comum na vida de todos aqueles homens e mulheres que foram usados por Deus, a santificação, o tempo da oração, da adoração, do jejum, da leitura da palavra. Todos, é comum para todos. Todos, 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 todos. Nenhum deles foi usado por Deus sem se consagrar, sem se santificar. Então nós queremos
viver grandes coisas de Deus, nós queremos que Deus opere de maneira gloriosa e maravilhosa sobre as nossas vidas, vamos nos santificar, vamos nos consagrar a Deus. O povo aqui precisava de algo impossível, eles precisavam cruzar o Jordão no tempo das chuvas, tempo que o rio Jordão estava transbordando. Olha lá no verso 15. Quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Uma coisa é você olhar um rio num período de seca, outra coisa é você olhar num período de chuva abundante e constante. Diz aqui a palavra que ele transbordava sobre todas as suas ribanceiras. Mas porque o povo se santificou e se consagrou, o Senhor fez maravilhas. Aleluia! Verso 16 e 17, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão muito longe, da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo, e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes, em seco, no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Deus fez maravilhas, algo naturalmente impossível, algo naturalmente que não dá para fazer, irmão. Mas Deus fez. E por que Deus fez? Porque o povo ouviu, obedeceu e se santificou e se consagrou a Deus. Existem situações na nossa vida em que vão ser impossíveis de ser resolvidas, vão ser impossíveis de se resolver naturalmente. Naturalmente vai ser impossível, os recursos humanos não vão ser suficientes e nós vamos precisar de uma ação sobrenatural de Deus. E aí nós precisamos nos santificar, nos consagrar a Deus. Quer dizer que a santificação compra o favor de Deus? Não, não compra o favor de Deus. Deus não vai fazer porque nós merecemos. Deus age por graça e por misericórdia. Mas Deus age em resposta a atitudes que nós fazemos. Deus deu essa ordem. Eu quero voltar num outro texto que vai mostrar claramente Deus falando ao povo. Êxodo capítulo 19. Volta lá. Êxodo capítulo 19. Eu quero ler o versículo 10 e o 11 com os irmãos. Êxodo 19, versículo 10 e 11. Está escrito assim: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Deus dá uma ordem, Deus dá uma orientação para Moisés: vai lá e diga ao povo, e santifica o povo hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes, separem-se, estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo. Moisés santificou o povo por ordem de Deus, para que o povo pudesse ir ao encontro de Deus. No verso 17, diz que Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Deus manda que o povo seja santificado, que o povo seja consagrado. Lavem eles as suas vestes, para ir ao encontro do Senhor. Nós precisamos ser lavados. O que é que vai nos lavar? Jesus disse para os discípulos: a palavra que eu vos tenho falado, ela que vos limpa. Vocês estão limpos, ele diz para os discípulos, pela palavra que eu tenho falado.
Olha a importância de nós consagrarmos um tempo do nosso dia. E aí quando eu falo dia, tem que ser todo dia, irmão. Tem que ser todo dia. Tem que ser todo dia. Pastor, não dá. Não dá para mim fazer jejum todo dia. Aí eu concordo, você pode até não fazer jejum todo dia. Mas se você não ler a Bíblia todo dia, se você não orar, não adorar o Senhor todo dia, você vai ficar fraco. Espiritualmente você vai ficar fraco. Espiritualmente você não vai estar pronto para ir ao encontro de Deus. E aí no momento em que você tem a oportunidade de estar na presença de Deus, muitas vezes você não vai sentir nada. Por quê? Porque você não está pronto. A Bíblia diz, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Prepara, irmão. Muitas vezes a gente aplica isso para a hora da morte. Mas não é só para a hora da morte. A todo momento nós vemos aqui, o povo ia encontrar um Deus em vida e ia permanecer em vida. Moisés também, mas Deus disse, olha, prepara o povo para ir ao encontro de Deus. Por quê? Porque Deus é santo, irmãos. Porque Deus é puro, irmãos. Porque tem que ter algo que nós vamos fazer, irmãos, que vai demonstrar dedicação, que vai demonstrar amor, que vai demonstrar zelo. As coisas de Deus, elas são feitas com zelo, elas são feitas com dedicação, elas são feitas com amor. Deus usou Alain aqui para falar da diferença entre a oferta de Caim e Abel, irmãos. E se você olhar o texto vai dizer assim, Caim levou uma oferta ao Senhor. Mas quando vai falar de Abel, diz que Abel pegou das primícias do seu rebanho, da gordura dos melhores, ele levou o melhor para Deus. Deus atentou para a oferta de Abel e não atentou para a de Caim. E a lição que nós entendemos, ela é clara. Se você fizer as coisas para Deus de qualquer maneira, Deus não vai aceitar. Agora, se você tiver uma preocupação, se você tiver um zelo, se você tiver, meus irmãos, aquela, não, eu vou para Deus, é para o Senhor, é o melhor. Então, tenha certeza de que Deus vai receber o melhor. Nós temos que ter esse zelo, irmãos. Muitas vezes a gente entra no automático. E com Deus a gente não pode entrar no automático. Tem que ser algo de reverência, algo de temor. Nós precisamos valorizar o tempo que nós estamos na igreja. Nós precisamos valorizar as coisas, as oportunidades que Deus nos dá. E nós precisamos entender que são coisas preciosas. Deus vai falar com o povo, Moisés, fala para o povo ir lá. De qualquer jeito, de qualquer maneira, não. Deus fala aqui da santificação, Deus manda eles até lavar a veste. Quero todo mundo de roupinha lavada lá perante mim. Não quero ninguém com roupa suja. Irmãos, quando o sacerdote entrava no templo, ele deixava a roupa da rua fora, tomava um banho e vestia vestes limpas para entrar na presença do Senhor. E a instrução era, ele não podia vestir lã, tinha que ser algo ali de algodão ou de linho. Por quê? Porque Deus dá a instrução, ele não podia estar suado diante da presença de Deus. Aí eu pergunto para você, olha só como que Deus é. Ele não podia subir ao altar de Deus por degraus, para que não aparecesse por debaixo da sua veste. A gente começa a olhar nos detalhes e a gente vai ver um Deus que olha para os detalhes. Deus olha para os detalhes. E muitas vezes a gente está fazendo as coisas para Deus assim, de qualquer maneira. Deus não recebe as coisas de qualquer maneira. Eu vou orar, amém. Eu vou ler a Bíblia, amém. Eu vou separar um tempo, tem que ter essa consciência. Tem que ter essa dedicação, tem que ter esse zelo, aleluia. E por que Deus exige isso de nós? Porque Deus não faz nada para nós assim, Nada que Deus vai fazer na nossa vida é assim. O senhor está precisando de uma bênção? Uma bênção para ele lá. Qualquer bênção para ele serve. Deus não dá qualquer bênção para nós. Deus não faz qualquer coisa na nossa vida. É o melhor. É o melhor. Quando a Bíblia vai falar de bênçãos, a Bíblia vai falar das melhores coisas. Quando Deus
faz um plano para nos resgatar, Deus não faz de qualquer maneira. Foi algo, meus irmãos, que foi extremamente planejado. O apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Deus elaborou um plano e Deus elaborou um projeto de salvação glorioso. E Deus não empregou qualquer pessoa, Ele empregou o seu Filho. Jesus veio em pessoa, pisou nessa terra, de maneira simples, de maneira humilde, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, aquele diante de quem os céus e a terra tremem. Aqui vai dizer que Deus vai descer no monte, o monte vai começar a tremer, vai começar a fumegar, por causa da presença de Deus. Mas este Deus, aleluia, abriu mão da sua glória e desceu e andou entre nós, aleluia, e foi até a cruz. Entregou a sua vida. Deus não faz as coisas de qualquer maneira. A Bíblia diz acerca do que nos aguarda na eternidade: nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem. É isso que Deus tem preparado para nós, não é qualquer coisa. Quando a Bíblia fala da Nova Jerusalém, ela fala de uma cidade gloriosa, de ouro, fundamentos de pedras preciosas. Tudo que é de mais precioso está ali. Para quê? Para nós. Deus não precisa de uma cidade para Ele morar. Deus não precisa de uma habitação. Ele é Deus. Mas Ele preparou uma cidade para nós. Jesus disse: vou preparar-vos lugar. O lugar está preparado para quem? Para nós. Então Deus não faz as coisas de qualquer maneira. E Deus não recebe as coisas de qualquer maneira. Uma coisa, irmão, é quando você está vindo do mundo, e você está vindo com a sua vida toda arrebentada, e você não conhece os princípios da palavra de Deus, e aí Deus vai te receber mesmo, como naquela parábola do filho pródigo. Deus recebe a gente sujo, Deus recebe a gente ali de uma maneira deplorável. Ele nos recebe dessa maneira, mas Ele não nos deixa dessa maneira. A ordem do pai foi: pega meu filho, dá um banho nele, tira esses trapos dele, veste ele decentemente, coloca um calçado nos pés dele, coloca um anel no dedo dele e vamos celebrar uma festa. É assim que Deus trabalha, irmão. Deus não vai olhar: chegou maltrapilho, fica maltrapilho, chegou sujo, fica sujo, chegou desonrado, fica desonrado. Não, não é assim que Deus trabalha. A gente chega todo arrebentado, mas Deus vai restaurando, aleluia! Mas Deus vai nos colocando de pé. A palavra de Deus diz que Ele nos tira do monturo, Ele erga a nossa vida da destruição, do pó e da cinza. Ele firma os nossos pés sobre uma rocha, Ele coloca nos nossos lábios um novo cântico, aleluia! Ele nos veste com vestes de glória, de louvor, de exaltação. É o que a palavra de Deus declara. Como não vou me consagrar ao meu Deus? Como não vou me dedicar ao meu Deus? Como não vou, aleluia, dar reverência, honra e glória a Ele? Eu preciso entender que esse é o princípio pelo qual Deus opera. Esse é um princípio pelo qual Deus opera. Lá, mas isso aí no Velho Testamento, pastor, no Novo não. Então olha a instrução do Senhor Jesus para os seus discípulos no final de Lucas e no comecinho de Atos dos Apóstolos. Olha, fiquem ali, consagrem-se. Fiquem em Jerusalém, mas não é de qualquer maneira. Consagrado. Eu pergunto para você, a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, Ele apareceu a mais de 500 irmãos. Quantos permaneceram lá orando no dia de Pentecostes? 120 só, irmãos. Cadê os outros? 300 e pouco lá, 400 e pouco. Não permaneceram na oração. Mas quando o Pentecostes veio, eles receberam? Não. Podem até ser que depois eles receberam, que Deus começou a mover na igreja primitiva. Primeiro recebeu quem estava ali, quem permaneceu, quem se consagrou ali. Estavam todos os dias, diz a palavra de Deus, todos os dias eles estavam ali. Então Deus vai dar prioridade para quem dá prioridade para Ele. Você está entendendo qual é a importância da santificação, da consagração?
Hebreus vai dizer, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, está falando da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso que Deus está dizendo, é o mesmo princípio, olha, santifica o povo e leva o povo ao meu encontro. Sem santificação, ninguém vê Deus. Você quer ver Deus na tua vida? Se santifica. Você quer ver Deus na sua família? Santifica a sua família. Você quer ver Deus dentro do teu lar? Santifica o teu lar. Você quer ver Deus no teu trabalho? Santifica o teu trabalho. Você quer ver Deus em qualquer área da tua vida? Santifique-se para Deus. Você quer, irmão, você ver Deus a todo momento? Se eu estou na igreja, eu estou na glória de Deus, estou sendo visitado, estou sendo renovado, estou sendo curado. Santifique-se, aleluia, para que você possa ver a Deus. Dois princípios importantes aqui. Princípio da santificação, eu vejo a Deus. Princípio da santificação me faz ver a maravilha de Deus na minha vida. Quer viver maravilhas? Santifique-se a Deus. Quer ver a Deus? Aleluia! Santifique-se ao Senhor. São princípios importantes e o Senhor traz para nós, para que a gente tenha uma vida abençoada. O Senhor quer que a gente ande cheio do Espírito Santo todos os dias. Não é um momento, não é todo dia, Ele quer nos encher com o seu Espírito Santo. Eu gosto da palavra de Deus quando diz de Noé, Noé andava com Deus. Quando diz de Enoque, Enoque andava com Deus. Ele não andava esporadicamente com Deus, ele andava todo dia com Deus. Deus quer andar conosco todo dia. É todo dia que Deus quer estar junto conosco. Mas a Bíblia diz assim, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Deus não precisa mudar. Eu é que preciso me enquadrar naquilo que Deus declara. Para que eu possa andar com Deus. Deus está disposto a andar comigo todo dia. Mas Deus só vai andar comigo se eu estiver de acordo com aquilo que Ele declara na sua palavra. Eu é que preciso me adequar à maneira de Deus, ao jeito de Deus. Não é Deus que vai se adequar a mim. Sou eu que tenho que enquadrar a minha vida naquilo que a palavra de Deus declara. Vamos ficar de pé.